Olá, pessoal. Vamos retomar aqui a nossa unidade 2. Só antes disso, eu vou fazer um ajuste aqui, porque no último vídeo vocês perceberam que eu não passei, né, a tela. Houve um erro meu aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Só um minutinho. Mas vamos lá. Nós, então, estamos na unidade 2, trabalhando inicialmente os conceitos de remuneração e salário. E eu vou retomar aqui da tela que não apareceu da última vez, mas vocês têm na plataforma Moodle, de modo que não há prejuízo. Até bom que vocês, em relação ao vídeo anterior, vocês podem acompanhar a projeção na plataforma Moodle e o vídeo aqui, o áudio aqui. De qualquer modo, só repassando, nós temos uma distinção entre remuneração e salário, que nós vamos adotar ao longo da disciplina, e que vocês devem compreender bem. Salário como contraprestação elementar, básica, pagamento por trabalho direto, objetivo, e a remuneração como um conjunto de parcelas contraprestativas, sendo a parcela salário a parcela principal. Mas na remuneração nós vamos comportar outras tantas parcelas, além da parcela salário, de acordo com o contrato de emprego de cada trabalhador analisado. Seguindo, então, no vídeo de hoje, as distinções relativas a denominações e trabalharemos também a composição da remuneração. Vamos começar pelas denominações, porque, como eu disse, nós temos muitas possibilidades conceituais, muitas definições, muitas compreensões, um uso disseminado do termo salário, e que nós temos que ter cuidado com o uso da expressão, com o uso do termo, com a análise do Instituto. Nós temos algumas denominações impróprias no direito do trabalho especificamente, que vocês vão evitar. São impróprias no direito do trabalho porque são do direito previdenciário. Não vou aqui me ater a esses institutos, porque vocês vão estudar lá no direito previdenciário. Salário de contribuição, salário família e salário maternidade. Não seriam propriamente salário, porque dizem respeito à relação do segurado do INSS com o INSS. Ou, por enquanto, a relação do segurado com o Estado Previdência. Por isso eu vou concentrar essa análise nas denominações próprias. São aquelas de direito do trabalho. E nós vamos começar pelo salário mínimo legal, que nós já conhecemos, né? Vocês já viram em outros pontos. O salário mínimo tem previsão no artigo 7º, inciso 4 da Constituição da República, e ele traz aquilo que deveria compor, que deveria ser a contraprestação básica mínima no país. Vários problemas em torno do salário mínimo nós vamos discutir ao longo da presente unidade. Já antecipamos alguma coisa na unidade 1, como quando, por exemplo, tratamos do contrato de trabalho em tempo parcial. Mas o salário mínimo, nos termos constitucionais, é fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e à sua família, do trabalhador, é óbvio, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Na verdade, se nós formos ver o salário mínimo hoje, né, ele não atende ao comando constitucional. Mais uma vez, a Constituição não é, de fato, efetivada. O próximo termo é salário normativo, que é aquele previsto em acordo coletivo do trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Nós vamos estudar o direito coletivo aqui no nosso direito do trabalho 2. Mas já adianto que é hoje usual, que é o mais comum, que o salário do trabalhador, o piso do trabalhador, seja aquele fixado em diploma normativo coletivo autônomo, seja ACT ou CCT, Acordo Coletivo de Trabalho ou Convenção Coletiva de Trabalho. Bom, esse diploma normativo, nós vamos ver, ele vincula empregados e empregadores com força normativa, muitas aspas, com força de lei. E uma das possibilidades de norma jurídica autônoma, coletiva, sindical, é a fixação do salário normativo, conhecido popularmente como piso da categoria. Uma vez estabelecido um piso para a categoria, o empregador fica obrigado a observá-lo e não mais o salário mínimo. Seguindo, nós temos o salário base ou salário básico. Opa, vamos voltar aqui. Agora eu estou passando demais, né, gente? A tela tem dia que passa de menos, tem dia que passa de mais. E nós vamos, assim, tentando chegar a um bom termo. Afinal de contas, eu não sou youtuber, né? Disse-me outro dia uma aluna muito atenciosa. Bom, então o salário básico ou salário base também é dos mais frequentes na prática. É o valor que o empregador estabelece no contrato como contraprestação ordinária. Então vamos imaginar aqui, o salário mínimo é 1.000 e poucos reais. Vamos imaginar que, voltando um pouco, o salário normativo, piso da categoria, seja R$ 1.500 para comerciários, por exemplo, para bancários. E que o empregador fixe um valor maior, que não é nem o mínimo nem o piso, é um valor que ele entende contratualmente justo como parcela ordinária, contraprestativa salarial daquele seu empregado fulano de tal. Vai pagar para ele R$ 2.000. Vejam, o mínimo é 1.000 e pouco, o piso é 1.500, mas ele, o empregador, entende que a força de trabalho contratada vale R$ 2.000 por mês. Esse será, então, o salário básico ou salário base. É o salário contratual do empregado ajustado bilateralmente. É óbvio que ele não poderá ser inferior ao mínimo constitucional e também não poderá ser inferior ao piso da categoria, se houver. Seguindo aqui com o salário isonômico, a ideia de isonomia decorre do princípio constitucional de igualdade ou não discriminação. Né? Então, é básico, embora pouco aplicado, o princípio, que pessoas que trabalham numa mesma condição fático-jurídico-contratual, essa pessoa tem que receber igual salário em relação ao colega que está na mesma situação contratual, fática, jurídica. Então, não importa se é homem, mulher, negro ou branco, não deveria importar, né? Todos deveriam receber salário igual para trabalho de igual valor. Em tese, então, o salário isonômico seria uma obrigação de todos os empregadores. Nós vamos ver que, na prática, em muitos casos, isso não funciona. Também vamos ver, e se não me engano, nós já tratamos disso quando falamos de alterações contratuais trabalhistas, a figura do salário substituição. Se vocês se lembram,
a substituição ocorre quando um trabalhador substitui um colega. Então, é uma alteração contratual funcional em que um substituto trabalha cumprindo as tarefas do substituído. E nós já vimos que, nos termos do artigo 450 da CLT, o substituto tem direito a igual salário em relação ao substituído. Não se trata de soma, né, gente? Eu não vou receber o salário meu mais do colega, e sim o salário do colega enquanto eu faço a sua substituição. Nós já vimos isso, mas relembrem lá no artigo 450 da CLT e na súmula 159 do TST. Uma situação importante diz respeito ao salário complessivo. Aliás, antes disso, né, gente? Salário equitativo. Eu pulei aí, gente. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, eu falei do mínimo, do normativo, do básico, e agora eu falei do isonômico. Isso. Agora eu vou falar do salário equitativo, previsto lá na lei de terceirização de trabalho temporário, que nós já estudamos aqui, né, no direito do trabalho 1, e nós vimos que na excepcionalíssima situação de terceirização de trabalho temporário, que hoje não é utilizada, o terceirizado deve receber o mesmo salário que é pago ao trabalhador diretamente contratado. E é por isso, em razão do salário equitativo, que não há, no Brasil, a utilização da terceirização de trabalho temporário. Por isso, ela perderia sentido, né? Pagar para o terceirizado o mesmo que se paga ao empregado do tomador inviabiliza economicamente a terceirização, e a terceirização se sustenta só pelo fator econômico. Mas, de qualquer modo, lembrem-se do já estudado salário equitativo. Já falei do salário de substituição, né? Artigo 450, súmula 159, e agora sim, o salário supletivo. O artigo 460 da CLT prevê uma situação excepcional, que é aquela em que o empregador, por qualquer motivo, fixa com o empregado o valor que seria pago a título de salário. É aquela situação informal em que a relação vai acontecendo, o dinheiro é passado de mão em mão, mas ninguém nunca formaliza essa parcela salarial. Ela é comumente percebida na situação fática informal, mas ela não é formalizada. E aí, um belo dia, esse empregado ajuiza uma ação trabalhista em desfavor do patrão, pretendendo efeitos do salário. FGTS, INSS, férias, 13º, repouso semanal remunerado, adicionais, etc. Mas ele não tem prova do valor do salário. Bem como o empregador também não tem prova do valor do salário, porque eles nunca formalizaram isso. E aí cabe ao juiz do trabalho suprir, daí a expressão salário supletivo, cabe ao juiz do trabalho suprir essa omissão e fixar, nos termos do artigo 460 da CLT, qual seria esse valor, né? O juiz suplementa essa ausência com base no artigo 460 da CLT, que traz um comando determinando que o empregado receberá, fixado pelo juiz do trabalho, o valor que na mesma empresa, o valor pago a outro empregado, que na mesma empresa fizer serviço equivalente, ou o que for habitualmente pago para serviço semelhante. Então, o juiz avalia na estrutura daquele empregador qual é o uso remuneratório, qual é o valor remuneratório, qual é o padrão remuneratório, e determina pagamento de salário conforme aquele padrão. Muito pouco frequente essa situação, né, gente? Porque hoje
não há muito o costume de pagar em dinheiro sem recibo. Muito pouco frequente. Mas, se houver, aplica-se o artigo 460. Então, para terminar essa letra C do item 2.1, o salário complessivo ou compreensivo, também pouco frequente nos dias atuais, porque trata-se de um prejuízo futuro para o empregador. Vamos começar por um exemplo para depois eu trabalhar um conceito. Imagine que o empregador, não assistido por advogado, que ele pague como uma única rubrica lá no contra-cheque, escreva só uma parcela, e que ele envolva nessa parcela, rubricada, né, escrita no contra-cheque, diversos direitos, diversas vantagens, diversas parcelas para o empregado. Por exemplo, olha, fulano, o piso da sua categoria é R$ 1.500, você sabe. O salário mínimo, você sabe que está R$ 1.000 e poucos hoje. Mas eu vou te pagar mais, vou te pagar R$ 2.200. Porque eu já vou incluir nos 2.200 os domingos que você vai trabalhar para mim sem folga. Vou incluir também aqui as horas extras que eu de vez em quando vou te exigir. Então você já fica sabendo o seguinte, esses 2.200 eles englobam, eles compreendem o seu salário, mais os domingos que eu te exigir, você vai ter que trabalhar, já está incluído, e as horas extras que eu vou te exigir já estão incluídas. Bom, o patrão que fizer isso hoje em dia vai ter problemas se o patrão que fizer isso vai ter problemas se o trabalhador ajuizar a ação trabalhista. Por quê? Esse chamado salário complessivo ou compreensivo, ele engloba em um só título diversas parcelas contraprestativas, mas na prática, o empregador só terá pago o salário. Então, no meu exemplo, ele deve a dobra do domingo e ele deve as horas extras, porque ele só estipulou uma parcela. Então, ele só pagou uma. A súmula 91 do TST trata disso. Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Então, se o patrão faz isso, ele faz mal e aí vai ter que pagar duas vezes, né, gente? Porque ele vai ficar devendo, no meu exemplo, a dobra do domingo e as horas extras, porque ele englobou numa só parcela diversas que ele deveria pagar separadamente, com recibo especificando cada uma delas. Nós vamos falar disso mais adiante. Então, nessa letra C do 2.1 é o que eu gostaria de tratar, e aí nós vamos interromper por aqui, e nós seguiremos com o 2.1 no próximo vídeo. Mais uma vez, insisto, me permitam, que nesse direito do trabalho 2, a leitura da doutrina, o acompanhamento doutrinário é essencial. Estudem bastante. Um abraço.